Gestão. Essa é a habilidade que está fazendo desconhecidos enriquecerem na internet sem precisar aparecer, criar conteúdo ou se tornar um especialista publicamente lá no Instagram. Existe uma frase que diz que todo CEO bem-sucedido ele é amparado por um gestor muito dedicado. Enquanto algumas figuras conhecidas ganham palco, como é o caso do Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page, sempre existem outras pessoas que ajudaram a enriquecer e são tão ricas quanto, mas preferem estar fora dos holofotes. E todos eles têm uma coisa em comum, eles são profissionais de gestão ou gestores. Mas espera aí, vamos dar um passo atrás. Gestão, mas que negócio que é esse, né? Como que é possível que essas pessoas tenham ficado tão ricas ou tão relevantes dentro de uma empresa com uma habilidade tão genérica? Por que essa é uma habilidade tão importante para os próximos anos e por que eu preciso começar a aprender agora ou por que ela é para mim e funcionaria para mim? E na verdade isso tudo ficou muito claro para mim depois de eu ter recebido a notícia de uma confusa promoção que vou explicar para vocês com detalhe que talvez ela já tenha até acontecido com você, que eu realmente não esperava. Eu estava prestes a assumir um cargo que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha entendido o nome, procurei o nome no Google, procurei no LinkedIn e literalmente não encontrei nenhum profissional que se identificava como gestor de lançamento ou gestor de marketing. Era simplesmente algo completamente novo no marketing lá em 2018, 2019, não encontrei ninguém para me ajudar. E aí eu tive a certeza que as coisas poderiam só piorar por conta disso, por não ter essas referências e essa ajuda que eu tanto poderia precisar. E bom, como você pode imaginar, eu comecei a trabalhar muito confuso, porque eu sabia que me organizar era muito bom, muito legal, mas organizar um time era completamente diferente e agora o time esperava que eu tivesse todas as respostas, respondesse a todos os problemas e desse aquela segurança, né? E eu era só o menino do e-mail marketing até então, tendo muito mais pergunta que resposta para o time. A rotina começou a ficar extremamente estressante, eu não conseguia saber o que ia acontecer na semana seguinte ou até pior, até mesmo às vezes no dia seguinte. Entendo o contraste. Se organizar é uma coisa, gerenciar um time é outra. Eu sempre soube o que eu tinha que fazer, mas quando eu tive que organizar o time e organizar outras pessoas, bom, aí a figura mudou completamente. Então nessa nova fase, quando eu estava chegando o primeiro lançamento, eu fiquei inconformado. Nós tínhamos trabalhado madrugada dentro, todo mundo se esforçando muito ao máximo e parecia que muitas vezes nada saía do lugar. As principais atividades estavam pendentes, a equipe estava completamente perdida e o evento, claro, podia dar completamente errado. E quem trabalha com lançamento ou com marketing sabe que dar errado muitas das vezes significa falir. Eu já tinha visto fórmula de lançamento, já tinha estudado os melhores na época, Leandro Aguiari, mas ninguém falava de gestão. Falavam de marketing, como é que você organizava as táticas de marketing. Então ninguém tinha essa disposição e ninguém me ajudava a entender qual era o meu real problema. E nesse momento eu decidi que as coisas não poderiam mais continuar assim. Eu me voltei aos meus estudos, fui à procura de tudo que podia me ajudar a organizar e resolver o problema de organização, comunicação, liderança dentro dos projetos. E literalmente a palavra projeto foi uma parada muito chave para eu conseguir ter mais resultado. O resultado disso que eu vou apresentar para vocês aqui foi que a partir daí eu não deixaria mais o caos reinar nas equipes e nos projetos, porque eu basicamente conseguia vencer aquele esgotamento e improdutividade. Mas e você, tá cansado de ver a quantidade de trabalho que a gente tem infinita e que parece que todo esforço que a gente tem acaba não gerando o resultado que deveria? Parece que a gente sempre fica aquém daquilo que a gente poderia ter entregue? Bom, é importante você lembrar que isso tudo não é só culpa sua, não é culpa só do seu trabalho. Na verdade, mesmo os trabalhos mais bem feitos isoladamente, eles não sustentam uma empresa sem gestão, que é justamente o ato de você juntar o todo. Não adianta você ter uma boa copy sem um bom design, ou às vezes não adianta você ter uma boa copy e um design sem ter uma boa estratégia. Gestão é o ato de colar e criar harmonia entre todas essas áreas. Uma empresa que não está preparada para fazer essa harmonia ou não consegue estabelecer isso, não vai conseguir crescer, lucrar, assumir mais projetos, muitas vezes trabalhar em mais de um lançamento, mais de um perpétuo, mais de uma campanha ao mesmo tempo, se não tiver uma operação sustentável. Isso não é só sobre marketing, isso também são sobre os projetos do financeiro, sobre os projetos do back-office, os projetos do RH, projetos de contratação, de crescimento no geral da sua empresa. Projeto não é só sobre marketing, projeto é sobre fazer a empresa lucrar e para lucrar, muitas das vezes, você vai precisar olhar para a gestão, que é a criação dessa harmonia dentro do teu ambiente de trabalho. E eu sei disso porque eu já assumi projetos extremamente relevantes, então eu vou citar alguns aqui para vocês, não só no objetivo de me promover, mas para você entender o que é possível você fazer quando você tem gestão. Só no ano passado, no ano de 2023, eu trabalhei com mais de 53 eventos online entregues. Esses eventos eles foram entregues para clientes como XP Investimentos, Banco Itaú, a gente trabalhou com a Akamai, que é uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, G4 Educação, também entregamos muitos projetos aí para múltiplos clientes, empresas como Sales Club, Conta Simples, vários outros bancos, startups, enfim. O time que eu operava e trabalhava junto comigo, eu era diretor de operações, eram um estúdio, time de marketing, back-office, eu tinha financeiro, tinha que prestar contas, tinham basicamente quase 80 pessoas que respondiam diretamente para mim para fazer esse trabalho acontecer. Então, o trabalho de gestão, ele vem muito forte para você criar harmonia e fazer com que os projetos que você tenha na sua empresa, no caso aqui que eu citei,
era quase um evento por semana, fora os projetos que a gente tinha, que eram projetos de internos, de melhoria de processos, de contratação de novas pessoas, otimização dos equipamentos que a gente tinha. Você pode ter várias iniciativas, assim como nós tivemos ali no ano passado, desde que você tenha a habilidade de entender uma coisa: ser produtivo isoladamente te garante uma certa performance, mas o que vai te enriquecer realmente é a capacidade de organizar outras pessoas em uma empresa. Isso é a habilidade de gestão. E existe uma razão para a gestão ser tão importante. Não sou só eu que estou dizendo aqui, né? Atrás dos holofotes, das notícias, das coletivas de imprensa, sempre existe um gestor. O Steve Jobs tinha o Steve Wozniak, que era basicamente o seu companheiro gestor ali também. Bill Gates tinha o Paul Allen. O Larry Page tinha o Sergey Brin, que era basicamente a pessoa que era um dos cérebros mais importantes para fazer a empresa dar certo. No mercado digital ali a gente tem o Érico Rocha com o Hugo Rocha, que é um gestor. O Ladeirinha também tem ali com o Rui, que trabalha junto com ele. E a gestão, ela não é opcional. Ela dá base para o seu negócio crescer, para o negócio dos seus clientes crescerem, para os seus produtos serem entregues de maneira muito mais encantadora do ponto de vista de cliente. E sem a gestão, teus sócios, colaboradores e as pessoas que trabalham com você nunca vão ter aquela segurança boa de estar num projeto que ele é desafiador, mas que ainda assim ele tem aquela grande capacidade de ser entregue, porque você consegue mostrar clareza dia a dia, passo a passo, sem ter aquela confusão de, meu Deus, o que a gente vai fazer essa semana? Isso não funcionou só pra gente, né? A gente tem treinado gerentes de projetos e gestores, estão atuando em grandes empresas do mercado digital, e eles funcionaram não só para que as pessoas pudessem transitar de carreira, mas para donos de negócio que querem dominar a habilidade de gestão e aprofundar seu conhecimento nisso. E aí você pode estar se perguntando aí, né? Por que esse tema ele surge só agora? Bom, na realidade ele não surge só agora. O tema de gestão ele é presente nas grandes empresas há muito tempo, só que o mercado digital ele é muito mais novo, ele é muito mais recente, principalmente por conta da pandemia, houve uma aceleração muito grande da profissionalização do mercado. O custo político ficou mais caro, a gente vê as empresas que eram do mercado tradicional indo para o digital com uma grana muito grande e fazendo com que os preços das coisas, até mesmo das contratações profissionais, elas ficassem diferentes, e é uma profissionalização natural do mercado. Você vai ter mais dificuldade de crescimento, necessidade de estruturar o teu negócio para poder ter previsibilidade, porque é um mercado mais profissional, é um mercado que vem se tornando mais profissional. Então, não é um tema extremamente novo, mas ele é extremamente necessário, tendo em vista que o nível para você ter resultado no digital agora é muito diferente do que era 3, 4 anos atrás. Então a necessidade de você planejar a tua empresa, planejar as contratações, você ter muito mais entendimento com o teu time, ele se faz mais necessário. E aí você pode estar se perguntando, Thiago, mas eu sou produtivo isoladamente, então eu vou conseguir organizar meu time de maneira fácil, tranquila. Produtividade, ela é limitada. E eu falo muito pra galera sobre isso porque produtividade é você no controle da sua mente, da sua rotina e do seu trabalho. Quando a gente fala de gestão, a produtividade ela é um pilar importante, ela não deixa de ser importante, mas ela é só uma das coisas que vai fazer com que você trabalhe melhor. E o grande desafio do gestor é você espalhar essa produtividade para um coletivo, para um time, para vários times, para várias pessoas, para 4, 8, 12, 30 pessoas, 100 pessoas. E não é replicar só uma estrutura de organização de outra empresa. Toda empresa ela tem um DNA próprio, ela tem um DNA muito particular. Obviamente que a gente aprende conceitos, a gente pode aplicar princípios que existem aí, que é o que a gente passa aqui para vocês também, e entendendo o princípio a gente consegue criar uma solução de gestão adequada para combater os nossos problemas de infraestrutura, de organização, de fluxo de tarefas, de fluxos de demandas, de contratações, enfim, vários problemas que estão dentro desse pacote da gestão. Então, não é só replicar um template ou replicar uma organização de outra empresa para a sua. Você vai ter que entender como isso funciona para poder entender os princípios e aplicar de maneira assertiva na sua empresa. E também não é baixar template pronto, a gente fala muito sobre isso aqui. Você nunca vai ver uma empresa incrível falando que vai te vender um template que vai salvar a sua empresa. Então, seja Notion, seja ClickUp ou outras ferramentas de gestão, isso tende a não funcionar. Template, isoladamente, ele funciona, assim como o checklist, mas ele não resolve o problema de gestão, ele no máximo te dá uma referência. A gente fala bastante sobre isso aqui. E talvez você que já tenha vindo de outro mercado, um pouco mais tradicional, você saiba dessas coisas que eu tô falando aqui, mas esse é um tema que a elite da internet, ele vem descobrindo basicamente agora, porque a elite da internet que fatura muito, em geral são pessoas mais jovens, pessoas que estão no mercado há menos tempo e têm até menos idade. Então esse tema ele é estudado há muito tempo. Se você pega livros como, por exemplo, o Workbook do Receita Previsível, até trouxe ele aqui para vocês, que tem aqui basicamente checklists, templates e tudo mais. Funciona, mas o que funciona melhor são os princípios. Aqui você vai ter uma série de exemplos de informações, checklists e uma série de coisas que pode te dar uma certa inspiração. Mas é nesse livro que você vai aprender a tática, a técnica e tudo mais. Esse é um exemplo de gestão comercial, tá? Do Aaron Ross, que foi o cara que implementou o sistema que fez a Salesforce faturar ali 100 milhões. Você pega um outro exemplo aqui, que é o livro Execução, do Larry Bossidy, que é um cara
que nada mais, nada menos trabalhou ali em operações da Intel e várias outras grandes corporações. Você pega um clássico, por exemplo, que é As 4 Disciplinas da Execução, que tem vários gestores que escreveram esse livro aqui. Os caras trazem exemplos incríveis aqui de como é que você pode melhorar a execução da tua empresa. Bom, tô pegando esses exemplos aqui para vocês porque são pessoas que trabalharam na Amazon, Netflix, pessoas que trabalham na Salesforce, empresas gigantes, tanto mais tradicional quanto mais inovadoras, e eles deixam claro uma coisa: aprender os princípios de gestão é o que vai fazer você ter muito mais qualidade na hora de aplicar um modelo que funciona para você. E é isso que a gente trabalha aqui. Quando eu comecei a estudar esses livros clássicos e outros conteúdos que eu achava na internet, eu comecei a identificar um problema. Então lembra que eu falei no início para vocês que eu acabei assumindo um time que eu estava muito pouco preparado? Foi atrás dessas coisas que eu comecei a ir. Eu li um pouco mais de 40 livros de gestão nos últimos 2 anos, justamente para que eu conseguisse entender. E aí eu tinha um problema muito grande, porque a grande maioria desses livros aqui eles vão falar sobre a logística de chips da Intel da China para os Estados Unidos. E você pode aprender com essas coisas, só que a curva de aprendizado é muito lenta. Então o método que surgiu para a gente aqui e que foi o que eu vim desenvolvendo é um método criado por pessoas que trabalham na internet. Eu trabalho na internet há um pouco mais de 8 anos, para quem trabalha na internet e não para quem trabalha na indústria e quer adaptar essas coisas para o digital, porque tende a não dar certo. Você pega, por exemplo, aí o rompimento do Scrum e outras metodologias de gestão que vieram com essa adaptação um pouco mais ágil para o digital, que são ótimas metodologias, mas ainda assim elas deixam muito a desejar quando elas não estão conectadas com a realidade de quem empreende na internet, porque elas são muito focadas em projetos, mas pouco focadas em empresa muitas das vezes, e esse é um dos diferenciais do que a gente trabalha aqui. Gestão é a habilidade que te dá a visão completa da empresa para você ter essa previsibilidade de crescimento e enriquecer, mesmo que você tenha um caminho às vezes um pouco mais caótico. Só que qual que é a grande diferença? A chuva não vai deixar de cair. Mas quando você tem gestão, você tem um para-brisa sendo limpo o tempo todo para você decidir os seus próximos passos. E mesmo que você também queira enriquecer na internet sem precisar estar atuando no palco. Talvez você não queira isso para você, assim como eu não quis muitos anos, apesar de criar conteúdo e tudo mais. Meu perfil é super low profile, meu canal do YouTube é super específico. Eu não sou famoso na internet e também não tenho a pretensão de ser. Mas esse tipo de iniciativa fez com que a grandíssima parte da renda que eu tenho e de vários outros alunos também que trabalham com isso, elas venham predominantemente de clientes e da empresa as quais eles entraram como júniores e muito rapidamente conseguiram virar sócios, porque a régua, muitas das vezes, para você conseguir virar sócio, ela acaba sendo muito mais rápida de ser atingida, não fácil, tá? Mas rápida de ser atingida porque a tua concorrência é bem menor. Quantos gestores você conhece? Agora, quantos copywriters você conhece, designers você conhece? Tem muito menos concorrência, porque exige uma mentalidade diferente. Você conseguir organizar a tua vida isoladamente e organizar um time não necessariamente é completamente diferente, mas são desafios e estudos diferentes, e é isso que você tem acesso aqui junto com a gente também. Gestão é a habilidade que ela dá essa visão completa da empresa, justamente para você, para o teu cliente, para o teu time ter segurança na execução. E eu diria que não existe melhor momento para você começar a desenvolver a habilidade de gestão, seja você um dono de empresa, seja você alguém que quer trabalhar nos bastidores aí para desenvolver uns times, desenvolver as pessoas e trabalhar sendo a engrenagem por trás das engrenagens, digamos assim. Apesar de muitas das vezes a galera não entender o que é gestão, não sabia como ela funciona, ela é com 90% de certeza a razão do sucesso por trás de muitas grandes empresas. Nós tivemos vários alunos que entraram dentro da comunidade tanto para ser gestor ou para melhorar a sua habilidade de gestão, independente do caso, e ou mudaram de carreira e conseguiram dobrar ou triplicar aí seu faturamento mensal, sua remuneração. Alguns em um ano e meio viraram sócios, outros que eram donos de negócio ou são donos de negócio conseguiram ter de 1, 2, 3 clientes para 10, 12, 15 com muito mais ticket médio, com muito mais ganhos. Então, a gestão ela te dá essa capacidade de articular o crescimento que você considera importante. Então, as pessoas que hoje acabam estando no mar vermelho profissionalmente, não conseguem se diferenciar, seja você um gestor de tráfego, imagina se você é um gestor de tráfego que consegue gerenciar um time de tráfego e não só o teu tráfego. Se você é um copywriter que consegue gerenciar o copy, design e outras pessoas ali dentro de uma empresa, você sobe muito mais na hierarquia da empresa sem depender da sorte, basicamente. Você depende apenas da tua habilidade, da tua capacidade de criar harmonia dentro da operação. E depois que você consegue ter isso, basicamente você vira insubstituível dentro da empresa. Porque o que é uma pessoa insubstituível dentro de uma empresa? Não é aquela que isoladamente entrega os resultados. Um bom designer pode ser substituído por outro bom designer. Um bom copywriter pode ser substituído por um outro bom copywriter, e existem pessoas no mercado que, pagando uma remuneração adequada, elas vão entregar um resultado muito positivo. Se tornar insubstituível dentro de uma empresa é quando você tem um time que depende de você, um time que te respeita,
um time que segue as tuas ordens, um time que está junto com você sendo liderado. E pode parecer uma habilidade completamente não acessível para você, mas eu te garanto, se você ouviu o que a gente tem aqui até o final, você vai entender o que isso pode ser para você, mas mais do que isso, que é uma habilidade que você vai construindo e não tem nada a ver com sorte. E para que você entenda como isso não é sorte, eu vou te explicar detalhadamente como é que funciona esse plano que eu quero te entregar. São 4 módulos práticos que te dão toda a base de gestão. A gente começa falando sobre infraestrutura digital, que é um guia de ferramentas, modelos para você já estruturar a tua empresa em uma semana. É o jeito mais simples de você entender o que está acontecendo no teu negócio, criar visibilidade e fazer com que todos os seus arquivos, tarefas, ferramentas e também a contratação do time seja feita de maneira adequada. Isso está dentro de infraestrutura. E na sequência, no módulo 2, você vai para uma operação baseada em dados, que para mim é a maior riqueza, o maior diferencial do nosso tipo de gestão aqui, que é onde você cria fluxos de tarefas para mapear e estruturar todos os processos da tua empresa, independente de ser marketing, finanças, operações, você vai ter toda a capacidade de criar para qualquer área da empresa. E o mais importante, você faz tudo isso baseado em dados para quê? Para entender onde estão os gargalos, onde estão os gaps e onde estão os problemas de cada processo, de cada ponto da tua empresa. Depois a gente vai para a parte de gestão de projeto, que é o passo a passo onde eu te mostro do zero, como você pega um projeto para iniciar, você disseca todo ele, você consegue entender toda a anatomia desse projeto e aplicar ali as melhorias para jogar esse projeto na rua e começar a execução com muito mais facilidade, usando o nosso método original aqui, criado por nós mesmos, que é o método REDAP, que oferece um passo a passo para você tirar esse projeto do papel e colocar ele entregue na rua ou para o seu cliente, ou como uma campanha de marketing, ou como um projeto interno dentro da tua empresa, porque ele tem toda essa versatilidade. Por último, a gente vai te ensinar o que é ser gestor, práticas, comportamentos, a mentalidade de um gestor ou gerente de projetos que vai atuar no mercado delegando tarefas, orientando o time, dando segurança para a equipe, fazendo com que os seus colegas de trabalho olhem para você como uma referência insubstituível dentro do projeto, fazendo com que até os donos da empresa entendam que você é essa pessoa-chave na hora de contratar, na hora de requisitar uma opinião e sendo uma pessoa completamente estratégica porque você conhece toda a infraestrutura, você tem uma operação baseada em dados, você gerencia os projetos e é um gestor adequado. Esses são os 4 passos que a gente vai ensinar você etapa por etapa. E o trabalho de um gestor, ele é um trabalho solitário, porque você não pode compartilhar os problemas, os desafios que você tem com as pessoas que estão trabalhando junto com você, porque isso pode gerar uma certa insegurança. Por isso que nós temos a nossa comunidade, que ela é fechada, exclusiva apenas para os gestores e os membros da comunidade, onde eu mesmo estou lá respondendo as dúvidas e vários outros, mais de 200 gerentes de projeto, estão lá compartilhando experiências, ferramentas, processos, além também dos bootcamps que eu vou explicar mais para frente como eles funcionam. Mas a comunidade, ela te auxilia nos desafios e dificuldades que você pode ter a qualquer momento dentro aí da tua operação. Eles vão chegando, eles vão te tomando muitas vezes espaço da tua vida que não precisavam, e com uma simples pergunta, no ambiente correto, com as pessoas que já têm know-how para te ensinar, elas vão responder. E eu mesmo estarei lá respondendo isso junto com você. E os bootcamps, eles servem para aprendizado contínuo. Eu acabei de falar sobre eles aqui, mas são aulas ao vivo na comunidade, comigo, com professores convidados, que te ajudam a descobrir mais informações, processos e aumentar a tua inteligência sobre temas e assuntos específicos que muitas vezes são sugeridos pelos próprios alunos da comunidade. Alguns exemplos de bootcamps que a gente já realizou aqui, que é como construir consultorias de implementação de ClickUp de alto ticket, como lidar com múltiplos problemas e demandas de projetos, indicadores, relatórios e métricas operacionais. E bom, para você ter acesso à primeira comunidade brasileira de gestão para empresas digitais, o investimento é 12 vezes de R$ 199,57 ou R$ 1.995 à vista. Você vai receber então o curso completo de gestão de projetos, acesso à comunidade de aluno, certificação oficial para você colocar lá no seu LinkedIn e também estruturar melhor a tua carreira profissionalmente, mostrando para o mundo que você é um gestor, os bootcamps mensais com os especialistas. Temos também para dar apoio dentro da comunidade templates, planilhas, checklists, e você libera todos esses acessos a todos esses materiais, conteúdos e vários outros itens que a gente acabou não falando aqui, com 1 ano de acesso para você ver, rever quando quiser e estudar no teu ritmo. E eu posso te provar matematicamente que isso é muito barato. Um problema de gestão ele pode custar muito caro, inclusive pode custar aí a velocidade da tua carreira. Se você faz as contas aqui junto comigo, o custo de R$1.000 da matrícula, ele pode ser convertido em problemas que você teve no perda de tempo aí do seu mês. Quantos problemas de gestão você teve? Para calcular mais ou menos quantas horas você perdeu por não ter conseguido as informações na velocidade que você precisava, não ter conseguido ter acesso ao conhecimento essencial que você poderia ter tido para entregar um resultado muito mais satisfatório. Bom, R$1.000 é muito barato perto da dor de cabeça que você tem por aí. E mais do que isso, se você não gostar por algum motivo do que você viu dentro da comunidade, você tem 15 dias de garantia. Você pode entrar, ver tudo por dentro e decidir se quer ficar ou não. Clique agora no botão aqui embaixo, confirme a sua matrícula, preencha os dados lá e venha fazer parte com a gente da primeira comunidade brasileira de gestão para profissionais digitais. Eu vejo você lá e bons estudos.